Oi gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos falar sobre o início, o teste da fé, sabedoria e do contentamento. Eu vou ler com vocês em Tiago, do capítulo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todos os povos de Deus espalhados pelo mundo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos e não falhando mais em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, pois é generoso e dá com bondade a todos. Tiago, ele nos pede uma coisa bem difícil, né? Que é se alegrar quando nós passamos pela aflição. Bom, a vida do cristão, ela é regada por transformações. E como Tiago explicou aqui, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, Tiago, ele deixa bem claro, quando você estiver passando por uma dificuldade, se alegra. Fique feliz, pois por meio dessa dificuldade, você vai ser transformado, vai haver uma transformação na sua vida. Uma borboleta, ela entra no casulo e ela passa de uma semana a um mês dentro do casulo, presa, impossibilitada de sair, sem se alimentar, e quando ela sai, ela se transforma em uma borboleta. Ela entra como uma lagarta e sai de lá como uma borboleta. E o cristão funciona da mesma forma. A minha prova, ela pode durar uma semana, ela pode durar um mês, ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando ela terminar, haverá uma transformação. Quando as pandemias acabarem, haverá uma transformação. Então, quando a dificuldade que você está enfrentando agora acabar, você precisa ter fé de que haverá uma transformação. De que quando esse momento difícil que você está tendo que enfrentar agora, no final haverá algo novo. Deus fará algo novo em sua vida. Então tenha felicidade, tenha a certeza e alegria de enfrentar esses problemas, de sobreviver a eles e confiar e ter fé em Deus. Pois no final de cada um deles vai haver uma transformação. E por mais difícil que seja, e por mais longo que esteja, e você acredita que não está tendo força e não está agindo da melhor forma, Tiago nos diz no versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, pois é generoso e dá com bondade a todos. Então, se você está sentindo de que você não está agindo da melhor forma, de que você não está conseguindo entender os caminhos do Senhor, peça sabedoria. Não tema, não tenha vergonha. Peça a Deus que Ele te auxilie. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te guiar nos seus caminhos. Mas tenha sempre a certeza, sempre a fé, de que no final de cada tribulação, de que no final de cada provação, vale, deserto, pandemia, vai haver uma transformação. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Maduro, forte, corajoso e preparado para não falhar mais nos mesmos erros. Esteja preparado e feliz para receber a transformação de Cristo que vem a cada dia e a cada provação. Dando continuidade com o que o Isaac falou, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 6 até o 8, diz: porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer.
Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas a gente mesmo não acredita que aquilo pode se tornar realidade. Então, às vezes a gente pede um emprego, ou uma faculdade, ou uma casa nova, enfim, algum milagre, uma mudança de vida, mas a gente não acredita no poder que o nosso Deus tem, ou na capacidade que Deus pode dar pra gente, para nós conquistarmos aquilo que a gente tá pedindo tanto. E um dos exemplos na Bíblia que mais se encaixa com isso, e também um dos que eu mais gosto, é Ana. Porque apesar de todas as dificuldades que Ana passou, de todos os problemas que ela tinha, e naturalmente sendo impossível ela gerar uma vida porque ela era estéril, ela mesmo assim não desistiu, ela mesmo assim não pensou, eu vou parar de pedir para Deus, isso é impossível mesmo, no que vai adiantar eu pedir? Porque ela sabia do poder que Deus tem, ela sabia do poder do Deus que ela servia. Então mesmo assim ela insistiu e pediu. E aí veio a bênção dela. Então a gente não pode desistir no primeiro obstáculo que aparecer, porque o nosso Deus faz as coisas que parecem ser impossíveis se tornarem possíveis. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, diz: "Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado." E lá no versículo 9 até o 11, diz: "O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios." Então é muito estranho a gente pensar que uma pessoa rica pode ficar feliz porque perdeu tudo. Então, tipo, se eu perder a minha casa, se eu perder todos os meus bens, é isso que o Thiago tá querendo dizer pra gente ficar feliz? Muitas vezes algumas pessoas, elas se baseiam muito em coisas materiais para viver, então aquilo é o motivo da felicidade delas. E o que o Thiago tá querendo dizer é que o motivo da gente viver, o motivo da gente, sabe, ter prazer em estar vivo não tem que ser as nossas riquezas ou os bens materiais. Por isso que isso não deve fazer tanta diferença. E um dos exemplos bíblicos também que se encaixa com isso é Jó. Porque Jó era um servo fiel de Deus. Quando ele tinha os bens, quando ele tinha as coisas dele, as riquezas dele, ele era fiel a Deus. E mesmo quando Deus tirou tudo dele, todas as coisas, ele continuou sendo fiel. E isso prova que o coração de Jó não estava nas coisas materiais, mas estava em Deus, mas estava em servir o Deus dele. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17 ao 19, diz: "Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos, e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mães de que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida verdadeira." Então, o que adianta a gente juntar um monte de coisas, um monte de bens materiais aqui na Terra, sendo que a gente não vai levar isso para sempre, sabe? O que vai ficar com a gente para sempre é a nossa identidade em Cristo, são as coisas boas que a gente vai fazer pro próximo e principalmente a nossa salvação. Por isso que a Bíblia diz pra gente não se basear apenas em coisas materiais e não colocar o nosso coração ali. Nessa próxima parte da aula, nós vamos falar sobre o teste da fé. Vamos ler aqui o verso 2, que é: "Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence todas as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada." Lembrando aqui para todo estudante de EBD que é muito importante, toda vez que nós estudamos vários trechos da Bíblia, você ter em mão sempre várias versões, para que assim você possa entender a verdadeira intenção que o autor queria deixar para a gente. Aqui Então, na sua epístola, Tiago, ele fala aos cristãos judeus que foram expulsos de suas
de suas casas, de onde eles estavam, e estavam sem suas propriedades, sem suas casas, e nisso eles eram explorados pelos ricos, e esses cristãos sofriam essas aflições. E essa perseguição é falada por Tiago em Tiago 2, 6 e 7. Mas, olhando bem assim, muita gente pode até pensar, porque Tiago ele estava em Jerusalém, e não no local onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Então muita gente pensa até que Tiago ele estava muito indiferente com relação àqueles cristãos, aquelas aflições que eles estavam sofrendo, como se ele se parecesse o pastor, que fica distante da realidade dos seus congregados. Porém, se a gente ver direito, nós podemos notar que na verdade ele não estava ignorando a situação deles, porque ele também tinha sofrido perseguição, como a perseguição que ocorreu à igreja depois da morte de Estevão e quando a igreja se dispersou pelos territórios e só os apóstolos acabaram ficando lá. Então Tiago também sofreu e sabia o que era sofrer aflições. Então nisso ele sabia perfeitamente como era sofrer essas aflições. Então nisso ele exortou a igreja a se alegrar em meio a essas aflições como povo de Deus. E nisso ele tem embasamento nas palavras de Paulo, de Pedro e também de Jesus. Como em Romanos 5:3, em 1 Pedro 1:6, Mateus 5, 11 e 12, Lucas 6, do 22 ao 23. E outro ponto muito importante é que Tiago, na sua carta, ele não trata as pessoas da igreja como hierarquizada, como muitas vezes a gente vê, presbítero tal, ou pastor tal. Tiago trata todos em sua carta como irmãos, porque assim ele mostra o senso de igualdade que temos no reino de Deus. Todos nós somos irmãos. Então nisso ele mostra esse senso de igualdade entre o povo de Deus. Também diz que as aflições vêm para provar a fé do cristão, uma mensagem que Tiago há muito tempo falou e até hoje também é muito atual, já que aceitando a Cristo nós não somos isentos de aflições. E falou que muitas vezes que Deus permite que as aflições venham para provar a nossa fé, para que possamos crescer espiritualmente e que ao final de todas essas aflições os nossos olhos se abram com o crescimento espiritual que nós tivemos para ver o objetivo que Deus tinha por trás disso. E ele sabe que as provações não vêm por acaso na vida dele, assim como em Jó 1, 21 e 22. E Deus, ele está por trás de toda a dificuldade e aflição, para que possamos ver a mão dele agindo nas nossas vidas e saber também que dependemos dele. Assim nós passamos por essas aflições, mas sabendo que Deus está no controle de tudo. E assim não tememos, já que Deus ele provê pra gente tudo aquilo que é necessário. E também, nisso as palavras de Tiago, elas remetem também a palavras de Pedro, em 1 Pedro 1, 6 ao 7. E também o crente, ele passa por esses testes, por essas aflições, para, assim como dito, para uma melhora espiritual, assim também uma purificação. Assim como em Provérbios 27 e 21, que o escritor de Provérbios compara a prova do fogo que tem para a purificação da prata e do ouro. E que nessa purificação, a prata, o ouro, é colocada no fogo. E nesse fogo é feito para tirar todas as impurezas, e nisso sobrando apenas o material puro. Segundo Tiago, o teste da fé, ele produz em nós a perseverança, que é uma das virtudes do ser humano. E nisso, nessa qualidade, nós desenvolvemos a paciência no Senhor, ao saber que essa perseverança faz a gente focar em Jesus e não nos problemas em volta, na perseverança da fé, assim como está escrito em Hebreus 12:2. É na perseverança dessa fé que ele gera a maturidade, a integridade e o fortalecimento da fé. Assim como alguns versículos que Jesus ensina sobre a perseverança.
em Mateus 10, 22, em Mateus 24, 12 e 13, Tiago também diz que não podemos ter pressa na perseverança, pois estamos no meio de um processo de aperfeiçoamento. Assim como também o salmista diz em Salmo 138, 8. Também em Salmo 41, que diz sobre esperar com paciência. E a expressão usada é que a perseverança seja perfeita. E essa palavra não significa sem pecado, mas sim em plenitude, para que possamos não falhar em nada. E em Tiago 3,2 diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar seu próprio corpo. Oi gente, tudo bem com vocês? Na quarta parte desse vídeo falaremos um pouco sobre o tema Peça Sabedoria para Deus. E para começar esse vídeo, vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 8, que diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé e não duvidem do modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e não sabe o que deve fazer. E nesse versículo, Tiago fala sobre a necessidade de se obter sabedoria. No capítulo 3, ele irá descrever dois tipos de sabedoria, que é a terrena e a celestial, a humana e a divina. Ele usa de simplicidade e objetividade ao dizer: se alguém precisa de sabedoria, ainda que não admita, peça para Deus. E dificilmente alguém irá admitir que é estúpido, que está cometendo erros ou precisa de sabedoria. As pessoas não são independentes e gostam de resolver seus problemas e tomar suas próprias decisões. O convite de Tiago é para que o homem abandone o seu orgulho e admita que precisa de sabedoria. Essa sabedoria não é algo que o homem possui, ela pertence a Deus. Portanto, quem a deseja deve pedir a Deus. Quem pedir? Se pedir, Deus lhe dará a sabedoria. Assim como o sol continua dando luz, Deus dá sabedoria. O caminho para ter sabedoria passa pela oração, então peça a Deus pela oração. Deus deseja sinceridade no coração de quem pede. Ele dá generosamente e sem reservas. Portanto, Deus espera que o crente venha a Ele em oração sem reservas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quando o homem ora a Deus com o coração cheio de dúvida, Deus não lhe responde. A sua dúvida indica o desejo de ser independente de Deus. Sem a sabedoria divina, o homem vacila. É como uma onda do mar conduzida pelo vento que vai de um lado para o outro. Quem ora a Deus com o coração cheio de dúvidas, Deus não lhe responde. A sua dúvida indica o desejo de ser independente de Deus. Sem a sabedoria divina, o homem vacila. É como uma onda do mar conduzido pelo vento, que vai de um lado para o outro. O relacionamento de Deus com o cristão que se deposita nele nunca vacila.
A falta de sabedoria e fé impede que a pessoa receba alguma coisa de Deus. E continuando em Tiago, versículo 7 e 8 diz assim: Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa de Deus, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. E qual é o nível da tua fé em Deus? Abraão, o exemplo de um homem de fé, nem sempre teve fé estável e forte. Ele teve seus momentos de dúvida e desesperança. No entanto, Abraão foi abençoado e recebeu a promessa de Deus. E Tiago não está se referindo a pessoas que estão tentando afastar a dúvida, mas sim aquele que não é indeciso e estável.